A paz do Senhor, tudo bem? Olha eu aqui mais uma vez, passando para deixar uma mensagem para o teu coração, fazendo aquilo que eu mais amo, que é compartilhar a palavra de Deus. Porque enquanto a gente está compartilhando a palavra, temos a convicção e a certeza que Deus está trabalhando na vida daquele que está ouvindo, porque a palavra fala assim, que a fé ela vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. E a mensagem que eu queria deixar para ti nesse momento é uma mensagem que Deus tem batido no meu coração há muitos dias e tem me incomodado para que eu pudesse estar aqui compartilhando ela com você. É lá no livro de Atos, capítulo 3, e o versículo 19, que fala assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Veja bem, quem falou estas palavras aqui foi o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, após da morte de Jesus, da ascensão de Jesus, porque antes de Jesus subir ao Pai, ele deixou uma promessa para os discípulos, uma ordem. Jesus falou assim: olha, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê, quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. E naquele tempo, quando os discípulos ficaram, após a morte de Cristo, eles foram perseguidos. E quanto mais eles eram perseguidos, mais eles se espalhavam e pregavam esse evangelho, né? E aqui a gente vai ver o apóstolo Pedro, na porta do Templo Formosa, se deparando com um aleijado, um coxo, né? E ele estava ali pedindo esmola, e quando Pedro e João chegaram à porta desse templo, a Bíblia relata em Atos 3 que Pedro falou assim: ó, olha para nós, né? Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas aquilo que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta-te e anda. E a Bíblia fala que aquele aleijado imediatamente se levantou, saltou, entrou no templo, porque ele não poderia entrar no templo, né? E Pedro, aproveitando aquela oportunidade que as pessoas estavam atônitos, porque viam aquele aleijado na porta do templo, e eles queriam saber o que tinha acontecido, porque Pedro realizou aquele milagre em nome de Jesus. E Pedro aproveitou aquele momento ali, e ele começou a pregar com ousadia. A ousadia de Pedro era tanto que as pessoas que conviviam antes com ele não entendiam por quê, porque Pedro estava vivendo uma promessa, que Jesus falou aos discípulos: permanecei, pois, em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Eles estavam aguardando a promessa do Espírito Santo, né? E quando o Espírito Santo se manifestou no meio daqueles discípulos, eles saíram dali pregando a palavra de Deus ousadamente, né? Sem medo, porque eles eram perseguidos, podendo até morrer por causa do Evangelho. E aqui a gente vai ver o apóstolo Pedro, e no auge do seu sermão, gritando: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim o tempo de refrigério pela presença do Senhor. Arrependimento e convertimento, né? As duas coisas andam lado a lado. Não há convertimento sem arrependimento. Não adianta eu apenas só me arrepender do meu erro e continuar no meu erro, sem haver a conversão, a mudança de pensamento, a mudança de atitude. Então as duas coisas elas andam juntas. É necessário que venha a haver a renúncia, é necessário que venhamos nos separar do pecado, porque Deus, Ele ama o pecador, mas abomina o pecado. E a Bíblia fala que o pecado nos separa de Deus. A palavra de Deus fala que as nossas iniquidades que causam divisão entre nós e Deus. Portanto, aqui o apóstolo o apóstolo Pedro, no seu relato fala: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Então, para que os meus pecados sejam apagados, para que os meus pecados sejam perdoados, é necessário que eu venha me arrepender dos meus pecados e ter mudança de conduta. Jesus falou assim: olha, aquele que quer seguir a mim, negue-se a mim mesmo, porque o Evangelho de Cristo, esse Evangelho pelo qual nós estamos pregando aqui hoje,
ele exige renúncia. Renúncia de quê? Do mundo, do pecado. O que é pecado? É tudo aquilo que contraria as ordens de Deus, que vai contra a palavra de Deus. E aí o Senhor quer para as nossas vidas renúncia. O Senhor quer para nossas vidas arrependimento. O Senhor quer que nós nos convertemos dos nossos pecados. Quando nós lemos a palavra de Deus, lá no livro de Joel, capítulo 2, e o versículo 12 e 13, que fala assim: convertei-vos a mim com jejum e panos de saco, né? Aí o versículo 13 fala assim: e rasgai os vossos corações e não as nossas vestes, né? Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso. A misericórdia de Deus, ela é longânima. A misericórdia de Deus, ela está aí. Mas a misericórdia de Deus alcança aqueles que se arrependem. O Senhor Jesus, ele na sua palavra aqui, nessa mensagem que nós estamos aqui observando, fala assim: rasgai o vosso coração e não as nossas vestes. Tu sabe o que Deus quer de nossas vidas? Não quer falsidade. O Senhor não quer que nós usamos, porque não tem como a gente estar diante do Senhor com a máscara aqui caracterizada, disfarçando, porque Deus, Ele conhece o nosso interior. A partir do momento que eu rasgo o meu coração e não as minhas vestes diante do Senhor, com humildade, arrependimento, o Senhor perdoa os nossos pecados. E você acha que hoje é diferente? Que Deus quer de nós? Quando nós olhamos a palavra no livro de Jonas, o Senhor falando para Jonas: Jonas, vai até Nínive, vai até lá e pregue para aquela palavra, para o arrependimento. E a Bíblia relata que Jonas, ele não queria ir, todos sabem a história, mas quando Jonas chegou ali, que ele falou assim: olha, arrependei-vos, porque a ira de Deus está sobre vocês, vai se derramar sobre vocês. E a Bíblia fala, vou até ler aqui, que eu achei muito lindo, é Jonas 3, versículo 5, que fala assim, ó, depois que eles ouviram essa palavra, olha, e os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Aí o versículo 10 do capítulo 3 fala assim: e Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha lhes dito que lhe faria, e não fez. Então veja bem, a partir do momento que houve o arrependimento daquele povo de Nínive, Deus não fez o mal que iria fazer, destruindo aquela cidade. Então o que eu quero te atentar nesse momento? Que a palavra de Deus, ela não mudou. A palavra de Deus, ela continua mesma ontem, hoje e será eternamente. A forma de nós chegarmos a Deus, ela não mudou. A forma de nós nos comportarmos diante de Deus, ela não mudou. Então, as nossas condutas, né? A nossa salvação, ela vem pelo nosso arrependimento dos nossos pecados. Para que nós possamos ser salvos, é preciso que nós nos arrependemos e nos convertemos dos nossos maus caminhos. Porque os nossos caminhos, aos nossos olhos, parecem puros, mas não são. E Deus enviou o seu Filho amado para que pudesse nos conceder a salvação. E Ele também nos deu o livre-arbítrio para que eu pudesse escolher, né? O Senhor, o que Ele quer do ser humano, do mundo, de todos? Que haja o arrependimento, que haja a conversão. E esse arrependimento, ele não deve ser falso. Esse arrependimento, ele não deve ser da boca para fora. Não, ele tem que vir aqui do coração. E a Bíblia nos relata que Deus não habita mais em templo feito por mãos humanas, né? Ele habita onde? No templo aqui, no meu coração, porque a Bíblia fala que o meu corpo é templo do Espírito Santo. O Senhor habita aqui. Para que o Senhor venha habitar no meu coração, é necessário que venha haver pureza, é necessário que venha haver o que? Renúncia, confissão. O que adianta eu me arrepender, mas eu não me converter, ou seja, não mudar as minhas condutas? Porque os meus caminhos, eles vão me direcionar a um fim. E qual é o teu caminho que tu tem escolhido? Jesus, a Bíblia fala que é o único caminho, a verdade e a vida, né? Ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Então não tem outra escolha. E a palavra nos relata
que todos estão destituídos da glória de Deus. Para que eu possa ser alcançado, é necessário que eu venha confessar a Cristo como meu Senhor, né? Como meu Senhor Jesus. Então é necessário que haja uma confissão, e essa confissão ela é feita em vida, não é depois da morte. A nossa salvação ela é feita enquanto nós estamos aqui, pelas nossas escolhas. E o Senhor hoje dá uma escolha. É tempo de buscar o Senhor, é tempo de se converter, é tempo de mudar, porque o primeiro passo do arrependimento é a conversão, é a mudança. Então que Deus possa estar te abençoando e que você possa estar sendo tocado por essa palavra, que o Senhor Jesus venha te dar uma oportunidade de arrependimento. Talvez você deve estar pensando, olha, querendo uma mudança, mas não consegue. Mas o Senhor fala que venha como está. Venha como você está, porque a obra quem faz é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se você permitir que o Espírito Santo habite no teu coração, que muda os teus caminhos, que muda as tuas condutas, e você vai ver a diferença. Mas é necessário que você mude as suas condutas, que haja o arrependimento, que haja a conversão, a mudança de caminho, de diretrizes. Então que Deus possa estar te abençoando e medite nessa palavra. Estou aqui à sua disposição, que Deus possa estar te abençoando, e a mensagem que eu deixo para o teu coração é essa: o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E se você chegar com confiança ao trono da graça, Ele vai ouvir o teu coração, a tua oração, Ele vai vir ao teu encontro. Experimente. Não estou falando aqui uma palavra que não tem um efeito. Ela tem um efeito, ela tem na minha vida. Eu tenho visto pessoas sendo transformadas. Talvez você tenha andado em círculo, procurado solução para essa situação pelo qual tem passado, mas a solução é Jesus, não tem outro jeito. Que Deus possa estar te abençoando. Se você precisar de uma oração, entre em contato comigo, eu estou aqui para te servir. E se quiser sentar para a gente podermos conversar mais um pouquinho sobre essa palavra, estou à sua disposição. Que Deus abençoe a tua vida e a tua família. Amém?